Bom dia pessoal, tudo bom? Professor de Física falando, conteúdo novo aqui, ó. Força de atrito, finalizando finalmente as forças, tá? Então aqui, ó, imagem de fundo aqui, espero que esteja sendo possível visualizar para vocês, mas eu tenho um carro aquaplanando, tá? E a gente vai entender como isso acontece e como a gente pode prevenir, tá? Qual é a velocidade ideal que a gente tem para poder fazer uma curva na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Naquele nosso mapa conceitual, falei para vocês quais eram as forças que a gente ia ver na mecânica clássica. Mais para trás. Aí, agora fiquei bom, me enquadrei aqui, tá, pessoal? Tá mandando muito para frente. Aí. Então aqui a gente viu mais ou menos no nosso mapa conceitual o que era força por campo e força de interação por contato. Por campo, falei para vocês da força peso, tá? Força gravitacional, tranquilo? A gente vai ver outros tipos de forças lá na terceira série, tá? Que é eletrodinâmica, força magnética, tá bom? Que são interações por campo. Por contato, falei para vocês que a força normal e a força de tração dependem, tá? Dependem do tipo de interação. Força normal, ela surge aí devido a uma contração em cima de uma superfície, tá? Quanto maior essa contração, maior é essa força normal. A força de tração, a gente viu que é devido a um puxão, né? Quanto maior a gente puxa para um lado, mais uma força de ação e reação devido à terceira lei de Newton, ela maior vai ser, correto? Correto. Força elástica, falei para vocês aí no conteúdo da aula passada e aula de hoje, força de atrito, tá? Essa nossa força de atrito, ela tem muito a ver com a força normal, tá? E uma está ligada com a outra, tá bom? Beleza, olha só. Força de atrito, ela é medida em newtons, tá? Toda força é medida em newton. É uma grandeza vetorial que ela surge aí do deslizamento em uma superfície, tá? Ou da tendência de deslizar, tá? Na iminência de deslizar um objeto sobre o outro. Então ela é uma força aqui de contato, tá? Beleza. E essa minha força, ela é paralela a essa superfície que está deslizando, tá bom? Então aqui eu tenho uma pessoa tentando empurrar um móvel, legal? Legal. E quando ela empurra esse móvel, devido à estrutura devido à estrutura molecular desses dois objetos, né? Eles têm uma certa interação. E essa interação, ela gera uma força de atrito, tá? Contrário a essa tendência de deslizar ou a esse deslizamento, tá bom? Que impede essa movimentação de você empurrar o móvel. Legal? A gente vai ver que o móvel aqui nesse primeiro momento, que a força de atrito, ela é uma coisa ruim, tá? Parece, né, nesse primeiro momento, que ela impede a gente de empurrar o móvel, mas a gente vai ver que essa força de atrito, ela é fundamental para a gente poder se movimentar no nosso cotidiano. Então vamos lá. Tem uma certa diferençazinha, tá, entre força de atrito. Força de atrito é uma força contrária ao escorregamento, correto? Então ela depende de uma força de compressão. Que força que é essa? Vou imaginar o seguinte, eu tenho aqui algumas caixas, ok? Ok, ela tem peso. Contrária à minha força peso, surge aí uma força normal. Legal? Legal. Então quando esse meu objeto está parado, essa estrutura dessas minhas duas superfícies, tá? Dessa minha caixa de papelão e do concreto embaixo, eles se encaixam mais perfeitamente porque eles estão parados, correto? Então quando eu empurro essa minha caixa, ele tem uma certa... Por ele estar mais encaixado, tá? Essas estruturazinhas, para eu começar um movimento é muito mais difícil do que continuar um movimento. Não sei se com você está acontecendo isso, mas lá em casa acontece, tá? Eu tenho minha esposa e tenho minha mãe junto lá na minha casa. Então as duas ali, elas querem movimentar. Ah, vamos trocar esse sofá, vamos trocar essa geladeira, vamos trocar esse armário de posição. Cada dia é uma aventura. E é perceptível que ao iniciar o movimento é muito mais difícil você tirar aquele móvel da posição do que continuar empurrando. E é devido a essa estrutura aqui, tá? Então isso significa dizer, por exemplo, que a minha constante de atrito estática, ela é maior, a constante de atrito entre os dois materiais, ela é maior do que uma constante de atrito em movimento, de atrito cinético, tá bom?
E essa minha força de atrito, ela depende da minha força normal, tá? Dessa interação entre a superfície, da compressão que esse meu objeto faz com a superfície. Legal? Legal. Coeficiente de atrito estático, então, ele é maior, ó. Veja só, madeira sobre madeira, tá? Então aqui naquele nosso exemplo anterior era um móvel sendo empurrado sobre um carpete, né? De madeira. E aqui a gente tem que a constante de atrito estático de madeira sobre madeira, o atrito entre a madeira sobre madeira, a constante de atrito estático vale 0,4, a constante de atrito cinética vale 0,2. Então é muito mais difícil eu iniciar o movimento, eu tenho que aplicar muito mais força para iniciar o movimento do que para continuá-lo. Legal? Aqui, borracha sobre cimento seco. Olha, isso aqui é importantíssimo, a gente vai ver mais para frente. Que a constante de atrito estático aqui ele vale 1 e a constante de atrito cinético ele vale 0,8. Se eu adicionar aí, aqui é seco, tá? Seco. Se eu adicionar aí essa superfície, por exemplo, uma água, um óleo, essas constantes de atrito elas diminuem, tá? E isso acarreta lá na consequência do meu carro aquaplanando, tá? Ele se deslizando sobre a superfície. Então eu consigo alterar essas constantes através de um fluido, tá? Deixa essa superfície mais lisa. Então, dependendo do meu material, eu vou ter constantes de atritos diferentes. Beleza? Beleza. E aí o livro ele traz aqui para vocês alguns exemplos, tá? Que a gente vai analisar aqui, ó. É uma pessoa tentando empurrar um guarda-roupa, tá? Então, no primeiro momento, na situação A, que é essa aqui, a pessoa ela está próxima do guarda-roupa, mas ela não empurra. Então significa que eu tenho as forças atuando, é a minha força peso para baixo e a minha força normal para cima, tá? Nenhuma outra força. Legal? Então esse é o meu objeto, ele está em equilíbrio. Legal? Legal. Na situação B, na situação C e na situação D, situação B em repouso, situação C em repouso, situação D na iminência do movimento. O meu objeto ele ainda está parado. A minha força, a força que essa pessoa faz ao empurrar o meu armário, ele não consegue ultrapassar a força de atrito, tá? Mas professor, o senhor falou que é devido à minha força normal, não é? É. Aqui, ó, força de atrito é a constante de atrito vezes a minha normal. Mas se eu empurro esse armário, não gera para mim um normal na força contrária à força de aplicação? Gera. Só que essa minha força normal que está aqui na minha força de atrito, ela é na tendência de deslizamento. Aqui eu estou na posição paralela, né? A minha força normal está aqui, mas minha mão não está deslizando, legal? Lá embaixo não, é ângulo de 90 graus. A minha força está para baixo, a minha força normal está para cima e a minha força de atrito, ela está formando o ângulo de 90 com essa tendência de deslizar, tá? Ela está na contrária à tendência de deslizamento. E é em cima dessa minha superfície aqui embaixo que a minha força de atrito vai aparecer. Legal? Legal. Então ela tem um máximo, tá? O máximo da minha força de atrito vai depender do peso do meu material. Legal? Legal. Entendi, professor. Ela é paralela à superfície de contato, tá? Na tendência de deslizamento. Então, na superfície E e na minha superfície F, eu consigo movimentar mais facilmente esse meu objeto, esse meu móvel, do que nas outras situações. Legal? Legal. Entendi, professor. E agora a resposta à nossa imagem tema da aula de hoje, que era o carro aquaplanando, tá? Então, numa curva horizontal sem inclinação, então essa minha curva ela está no nível, né? Ela não é inclinada, tá? O atrito sobre os pneus e a pista é a única força perpendicular ao vetor velocidade e paralela ao chão. Então vamos imaginar o seguinte, o meu carro ele tem uma certa velocidade, tá? E essa minha força de atrito é ela que impede que meu carro deslize para a esquerda durante uma curva. Legal? Legal. Como a minha força de atrito ela atua na tendência de deslizar ou no deslizamento de um objeto, de uma superfície sobre a outra, eu posso dizer que esse meu pneu e a superfície da pista aqui, ele é um atrito estático, tá? Não é dinâmico.
É dinâmico se eu for olhar em linha reta, né? De acordo com a minha velocidade, em linha reta. Aí é dinâmico. Mas como o pneu ele está movimentando, o deslizamento ele acontece na linha da horizontal, não na mesma direção do meu vetor, então é um atrito estático. Legal? Legal. Então se a minha força de atrito estático, ela está na mesma direção apontando para a minha força centrípeta. Legal? A minha força resultante centrípeta. Então as duas estão direcionadas na mesma direção. Então eu posso dizer que a minha força centrípeta ela é igual à minha força de atrito estático. Lembrando para vocês que força centrípeta é mv² dividido pelo raio. Força de atrito estático é constante estático vezes a minha normal. Legal? Tem massa... Ainda não. mv² dividido pelo raio é igual, então, a constante de atrito estático vezes massa vezes a minha gravidade, porque a minha normal ela é contrária à minha força-peso, nesse caso, tá? Legal, professor, eu entendi. Então, aqui eu tenho massa aqui em cima, tenho massa aqui embaixo, posso simplificá-los. Então, a minha velocidade máxima aqui, ela vai depender do quê? Da constante de atrito entre o pneu do carro e a pista, que a gente viu que sobre o concreto ele vale 1, vezes o raio, tá? Então, quanto maior o raio da minha curvatura, quanto menos acentuado for essa minha curva, mais rápido eu posso fazer essa curva sem que o pneu derrape. Vai depender também da gravidade no local, tá? Raiz disso tudo, tá? Então, independe aí, por exemplo, de uma massa do meu veículo, tá? Ah, veículo mais pesado vai ter mais atrito? Vai, mas aqui você pode ver que ele não depende dessa massa desse meu veículo, tá? A velocidade máxima permitida em uma rua é aquela permitida que está lá na plaquinha durante a curva, tá? Ah, velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Já viu muito isso? Quando você viaja, você visualiza muito isso na pista, tá? Então realmente, aquele 60 km por hora é independente do carro que você esteja, tá? Vai depender só da minha constante de atrito, beleza? Cada pneu tem uma constante diferente, então pode ser que isso altere, realmente, tá? Beleza, tudo bem. Mas eles levam em consideração ali um padrão, tá bom? Bom, pessoal, força de atrito estático era isso só que eu tinha para passar para vocês. Obrigado aí pela visualização e até uma próxima aula. Fiquem com Deus.